Usa o poder da tua palavra, Senhor, porque está escrito que do nosso interior fluirão rios de água viva. Que esse rio, Senhor, possa fluir de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Tiago capítulo 3, o apóstolo ele nos ensina algo muito especial a respeito daquilo que falamos, daquilo que sai da nossa boca. Versículo 1 ele começa assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha só, eu serei julgado com maior rigor do que você, porque eu te ensino. Eu te ensino. Às vezes Deus usa a minha vida para te ensinar algo. O verso 2 diz ainda: todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha só, o texto lido, ele é autoexplicativo. Não precisaria nenhuma mensagem, um pastor, para tentar explicar o que foi lido de uma forma muito poderosa nessa noite. Há muitos anos atrás, eu li um livro do pastor Jorge Linhares, chamado Bênção e Maldição, que tinha sobre esse tema, aquilo que sai da boca. Só que eu era um novo convertido, e não entendia muito a respeito de algumas coisas, e depois de um tempo de pastoreio, e na vida de pessoas, a minha própria vida, eu fui vendo que realmente o que está escrito na palavra de Deus tem uma importância relevante. Sabe, queridos, o que é uma palavra de maldição? Maldição é você falar bem do que Deus fala mal, ou ao inverso, você fala mal daquilo que Deus fala bem. Isso é lançar palavras destrutivas sobre a vida de uma pessoa. É você deixar a sua vida ser um instrumento na mão do inimigo. É você, de alguma forma, permitir com que os teus lábios professam uma palavra de destruição. E como que isso acontece, pastor? Num pequeno órgão do seu corpo chamado língua, da sua boca.
Nós, quando estamos nervosos, principalmente irritados, sai muita coisa da nossa boca, sai muita coisa da minha boca, da sua boca. Nós temos que ter um autocontrole, e às vezes isso, se nós não exercitarmos a nossa vida em Deus, é quase que impossível, porque o texto é uma realidade. O homem que controla a sua boca, ele é perfeito, não tem erro nele, não tem coisa errada na vida dele. Olha só, é o que o texto está dizendo. Agora, eu quero explicar para você o poder da palavra que sai da boca de Deus ou da minha própria boca. Para você ter uma ideia, sabe como que Lúcifer se tornou Satanás? De que maneira que isso aconteceu? Como que ele se tornou essa pessoa, esse ser, né, que quer destruir? Ezequiel, no capítulo 14, a Bíblia nos ensina algo muito especial. No capítulo 14, vamos ver o que a Bíblia nos ensina, queridos. A partir do verso 12, se eu não me engano, verso 10. Vamos lá. Não é esse versículo, nós não colocamos de manhã. Não, tem Ezequiel, Isaías 14, melhor dizendo. Exatamente. Olha só, Isaías capítulo 14, verso 1. 14, verso 12. Diz assim o texto: como que você caiu dos céus, ó estrela da manhã? É um texto alusivo à pessoa de Satanás, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você dizia no seu coração, ele falava, saía da boca dele algo que estava dentro do coração. Isso quando ele era ainda um anjo que vivia diante de Deus. Ele diz: eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ele falou isso, ele mencionou isso. Olha o verso 14: subirei nas mais alto e mais nas mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Ele não era ainda Satanás, ele era um anjo portador de luz. Ele era a brilhante estrela da manhã. E da boca dele saiu ele proferiu isso porque o coração dele estava cheio desse desejo. E quando ele fala a respeito disso, certo? Deus percebeu no coração dele, com as palavras que saíram da boca, um sentimento de inveja e de tomar o posto de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós usamos a nossa boca de uma forma errada. O diabo, ele quer que aconteça na minha vida o mesmo que aconteceu na vida dele. O que ele vai usar? A minha boca, a minha língua. Porque ele sabe, se ele usar a minha boca, ele vai me destruir. Eu vou lançar palavras, e essas palavras irão ser autodestrutivas na minha vida. Assim ele se torna um demônio, Satanás, porque ele disse, ele proferiu: eu vou ser maior que Deus, eu vou ser maior do que tudo. Ele não se contentou em ser o que Deus tinha definido para a vida dele. Olha só, o diabo não quer nada além de uma boca, de uma língua, para destruir, para entrar nessa pessoa e acabar com ela. E foi assim na história da humanidade. O primeiro homem e a primeira mulher que Deus colocou num jardim do Éden, lá no Éden.
Deus fez um lugar maravilhoso para esse casal. Disse para esse casal: olha, vocês vão viver aqui, vão construir a sua família aqui, os seus filhos nascerão aqui, vocês terão tudo ao dispor de vocês, exceto esta árvore. Não coma do fruto desta árvore. Preste atenção, querido, preste muita atenção. Satanás sabe do poder da palavra. Ele entra na serpente, a serpente entra naquele jardim, e a serpente começa a conversar com Eva. Começaram a conversar, a trocar um diálogo. Olha só o poder da palavra. E ela falou, ela faz uma pergunta para Eva: o que é que Deus disse? Eva falou: olha, Deus falou assim, que eu posso comer de tudo, mas eu não posso comer do fruto dessa árvore, porque no dia em que eu comer do fruto dessa árvore eu vou morrer. Ela falou: não é assim não. Vou falar para você outra coisa. Eu vou lançar uma outra palavra que não está em acordo com a palavra de Deus. Você pode comer, porque o dia que você comer, você vai se tornar um Deus, igual a Deus. Você vai ser semelhante a Deus. O mesmo desejo que estava no coração de Satanás antes de Deus criar o homem, Deus leva e conduz, né, esse ser de luz a se tornar demônio, porque no coração dele tinha um desejo de ser igual a Deus. Ele, com o mesmo engodo, desejo, ele fala para Eva: Eva, come, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. E foi isso que aconteceu. Depois de Eva ouvir a palavra do diabo na serpente, ela vai e fala: Adão, come, olha que fruto bonito. Ela usa a palavra, Adão come. Sabe, gente, poder da palavra. Depois os filhos Caim e Abel, que nasceram, Caim, com inveja do irmão, ele diz: vamos dar uma volta, vamos passear, meu irmão. E depois mata o irmão. Tudo poder da palavra. Poder da palavra. Eva, ela não chegou pulando, dançando na frente de Adão. Ela usou o argumento da palavra. Ela lançou uma palavra que não veio de Deus, mas veio do diabo. E ela trouxe a destruição na raça humana. Através daquela brecha, Adão e Eva trouxeram a maldição para a humanidade. Isso é muito sério. Jesus, em João, no Evangelho, ele é o verbo, a palavra que se fez carne. João, ele fala: olha, esse Jesus, ele é o verbo encarnado, é a palavra que traz vida. E Paulo fala então que o Cristo, que é a palavra, é o último Adão, porque o primeiro Adão, ele erra, ele peca, permite com que o pecado entre sobre a humanidade. Aí vem o segundo Adão e o último Adão, que é Jesus Cristo, para restaurar. E nós conhecemos a história, já foi pregado muitas vezes isso para você. Conhecemos a história. E Satanás, quando Jesus começa o ministério com 30 anos, quando Jesus ele vai para um jejum de 40 dias, depois dos 40 dias, diz a Bíblia que Satanás ele entra em cena. Aquele anjo que jogou uma palavra, né, lá no céu, e disse: eu quero ser maior do que tudo aqui, eu quero ser maior do que tudo, eu quero, né, me igualar a Deus. Ele aparece para Jesus no deserto. Jesus estava com fome, cansado, e a Bíblia diz que Satanás usa a palavra, e da boca do diabo sai uma proposta: Jesus, você não é o Filho de Deus? Manda essas pedras se transformarem em pão.
Palavra. Pega aquilo que é eterno, uma rocha, que demora milhões e milhões de anos para ser realizado, aquilo que tem, muito tempo para ser construído, e troca por um pão que é passageiro, que amanhã está tudo duro, embolorado. Pega o que é eterno e troca para o imediato. Faz isso, Jesus. Jesus falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra que sai da boca de Deus. E aí o segundo Adão, que é Cristo, o último Adão, ele vem. Ele, a palavra viva, ele vem e começa a vencer ao diabo no deserto através da palavra. Começou uma batalha de palavras ali. Satanás pega Jesus, coloca no pináculo do templo e fala: eu vou te dar tudo isso, poder, fama, toda a riqueza, porque um dia, lá no Éden, Adão me entregou por causa da palavra que eu liberei para ele. Ele me entregou, é meu, eu posso te dar, Jesus, se você me adorar um segundo. Jesus disse: está escrito. Olha o poder da palavra: só a Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Eu não vou me curvar. Eu não vou me curvar. Sabe, queridos, Satanás, ele tenta pegar a palavra que é para ser bênção, e ele tenta, diante da situação, colocar palavras negativas de destruição na nossa vida. E aí, compreendi que a maldição seria a porta da entrada na minha vida através da minha boca. Porque Jesus disse: não é o que entra pela boca, mas o que sai é que destrói o homem. Salmo 119, ou melhor, 109, verso 17. Olha o que está escrito: ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afasta dele a bênção. Ele não tem prazer na bênção, que a bênção fuja dele. Ele tem o que? Ele gosta, o prazer dele é liberar palavras de destruição. Então, que venha sobre ele a maldição. Em algumas versões fala que ele se vestiu da maldição. Se veste como essa roupa cobre a minha nudez. Como essa roupa está cobrindo a minha nudez, a Bíblia diz em outra versão, nesse mesmo texto, que as pessoas se vestem da maldição. Se vestem. É muito sério isso. Existem famílias, situações que você está vivendo que a sua boca liberou. No capítulo 30 de Deuteronômio, Jesus nos ensina algo especial ali. Deus falando que Ele coloca testemunhas para a gente escolher entre a bênção e a maldição. Verso 15. Veja que hoje ponho diante de vocês a vida, a prosperidade ou a morte e a destruição. Deus faz assim comigo. Marcos, nessa porta estreita, que não é fácil, Marcos, você vai entrar por ela e vai ter vida. Nessa porta larga de prazeres da vida, você entra, Marcos, e você é destruído, você tem maldição. Deus, Ele está deixando bem claro a respeito disso para mim e para você, que tem a bênção e que tem a maldição. E Ele fala: olha, escolha a vida para que vivas. Davi e Golias, uma das maiores batalhas da Bíblia Sagrada, uma das maiores batalhas registradas. A Bíblia diz que o filisteu
de quase 3 metros de altura, chegava e afrontava o exército de Deus. Tem alguém aí, algum homem para lutar comigo? E todo o exército com medo de Golias. Diz a Bíblia que Davi, aquele rapazinho jovem que cuidava das ovelhas de seu pai, foi levar almoço para os irmãos que estavam prestes a guerrear. E todo dia Davi escutava isso. Tem alguém? Poder da palavra. Tem alguém? O diabo desafiando pela palavra. E um dia Davi falou: eu vou lá lutar com esse gigante. Chegou para o rei Saul e falou: rei, eu já matei um urso, eu já matei um leão, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, e eu vou lá enfrentar esse incircunciso. A Bíblia diz então que ele vai para uma batalha, e quando ele vai, apenas com 5 pedrinhas na mão, ele vai enfrentar o gigante com armadura, que só a armadura, segundo os estudiosos, pesavam quase 70 quilos. E aquele homem grande vem e fala: oh, parece um cachorro que está vindo ali, um ninguém, um Zé Ninguém, lançando palavras de maldição de Davi. E Davi, ele se posiciona antes dele jogar a pedra. Ele vence a primeira batalha com palavras. Ele diz: oh, incircunciso, tu vens contra mim com espada e com lança, mas hoje o Senhor vai te entregar, ou melhor, me entregar você nas minhas mãos. Eu vou matar você, gigante. Palavras, foi uma batalha de palavras. O gigante dizendo: Davi, você é um cão, um miserável. E Davi: vou te matar. E aí ele vai para a batalha, ele lança a pedra, e a pedra, ele pega a palavra de Davi e clava ali na cabeça do gigante, e o gigante cai. Poder da palavra. Eles falaram primeiro, antes de ir para vias de fato. E Davi prevalece com a palavra que saiu da boca dele. Tem gente que fala assim: esse emprego não presta, que meu trabalho, eu não suporto mais essa desgraça de trabalho. A palavra desgraça significa aquele que não tem a graça de Deus. Pega o teu salário e fala: que salário miserável, o que eu vou fazer com o meu salário? Meu casamento não presta. Quem sabe a tua mãe falou: você vai casar com esse inútil. Quem sabe o teu marido, tua esposa, sai de casa um pouco. Você fala para ele: já vai atrás das mulheres, vai me trair. Fica lançando palavras, sementes. Tem gente que vai casar o amigo para fazer uma gracinha, fala: você vai se enforcar? Você vai se enforcar? É claro que aqui ninguém libera a palavra de maldição. O pessoal que libera a palavra de maldição não vieram hoje. Aqui só tem pessoas que falaram palavras que irão abençoar. Nunca saiu uma palavra ruim da tua boca. Nunca. A gente fala: o Brasil não presta. Você faz uma pesquisa para 10 brasileiros, 9 fala que aqui não presta. Que o Brasil é uma desgraça. A palavra significa o quê? Sem favor de Deus. Sabe, queridos, o problema não é o que está em volta de mim, mas as palavras que saem da minha boca. Isso é muito sério. Conhecemos a história de Sansão e Dalila. Todos conhecemos. Mesmo antes de eu me converter,
e me tornar um cristão, eu já sabia dessa história, daquele homem forte da Bíblia, que tinha cabelos grandes, e que foi para o lado de Dalila, e Dalila queria saber qual era o segredo da força de Sansão. Isso é muito sério. Ela fazia de tudo para descobrir o segredo de Sansão. Em Juízes capítulo 16, verso 16, a Bíblia nos ensina como é que foi que Dalila descobriu o segredo de Sansão. Importunando, falando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Todo dia Dalila falava: qual que é o teu segredo? Qual que é o teu segredo? Fala para mim. O segredo que ele tinha com Deus. Ele, Deus, ele, o pai dele, a mãe dele e Deus. E ela todo dia falava: eu quero saber. Olha o poder da palavra. Importunou, ficou como uma goteira, pim, pim, caindo, falando, até que ele não aguentava mais. Ele não teve mais paciência, ao ponto de morrer. E o verso seguinte diz o quê? Por isso ele lhes contou o segredo. Ele usou a palavra: oh Dalila, jamais se passou navalha na minha cabeça, mulher. Disse ele: pois eu sou o que? Um nazireu. Eu tenho um voto com Deus desde o ventre da minha mãe. Para que eu fosse separado, eles fizeram um voto. E se fosse passado o cabelo raspado, fosse passado a navalha na minha cabeça, a força que Deus me deu se afastaria de mim. Tem gente que não entende porque está fraco espiritualmente. Tem gente que não sabe porque não consegue ter a força espiritual. E ele falou: se passar na minha cabeça, Dalila, eu vou ficar tão fraco quanto qualquer homem, porque eu vou quebrar o voto, o Espírito Santo sai de mim e eu fico fraco. A gente é fraco sem o Espírito Santo, irmão. O Espírito de Deus que nos fortalece. Olha só um diálogo de palavras. Dalila, Sansão, me fala o teu segredo. Ele falou: olha, eu não aguento mais essa mulher, eu vou falar. Tem hora, irmão, que a gente, tanto o esposo quanto a esposa, quanto os filhos, é tanta coisa que a gente: eu não aguento mais, eu vou falar. Ou não acontece isso na sua casa? Acontece não? Não? Só na minha? Na sua não tem isso? Que bênção, que coisa boa. Aí sai uma palavra de morte, como uma flecha, como uma flecha. Olha só, queridos, esse homem suportou as carícias de Dalila, suportou, mas não suportou as palavras de Dalila. Se entrega, raspa a cabeça, perde a bênção de Deus, e a vida dele foi destruída, e o restante a gente conhece. Ele foi levado como escravo, porque Dalila de noite, enquanto ele dormia, cortou os cabelos. E aí ela tira a força dele por aquela atitude. Quando ele acorda, os inimigos pegaram ele, furaram os 2 olhos de Sansão, levaram ele como escravo. E lá no templo de Dagon, Sansão, o homem mais forte que essa terra já conheceu, que matou 1000 homens com a queixada de um jumento, estava lá, todo mundo zombando dele, destruído no chão, acabado. Como é que ele
reconstrói essa história novamente. Um dia ele estava lá numa festa, todo mundo zombando de Sansão. Ele dá um grito: Deus, me perdoa, e pela última vez, olha o poder da palavra, eu preciso da tua força. Ele falou para alguém levar ele nas colunas do templo, para ele ficar na sustentação da coluna. Ele estava cego, e quando ele pede perdão, ele vai para aquele momento de Deus, e ele pede para Deus, olha o poder da palavra: Deus, me dá a força que eu tinha antes. Deus dá a força, e ele empurra as colunas daquele templo de Dagon. O templo vem abaixo, e ele morre junto com os outros inimigos. E a Bíblia termina assim a história de Sansão. E Sansão, na sua morte, matou mais homens do que toda a sua trajetória de vida. É muito sério a palavra que sai da nossa boca. Em João capítulo 15, olha o que Jesus disse no versículo 3. João 15, 3. Vocês estão limpos pela palavra que tenho falado para vocês, meus discípulos. Porque Jesus estava com os discípulos, e Jesus estava ensinando o último degrau da liderança, que é servir. O último degrau da liderança é servir o outro. Jesus pega uma bacia com água, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, quando olha aquilo, fala: não, você não vai lavar meu pé não, Jesus. Jesus falou: se eu não lavar o teu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então pode lavar todo o meu corpo, meu pé, meu cabelo, faz o que o senhor quiser, quero ter parte contigo. E no capítulo 15, verso 3, Jesus fala: ô meus discípulos, Pedro, vocês estão limpos pelo poder da palavra. O poder da palavra. Palavra limpa, palavra restaura, palavra purifica. Em Marcos capítulo 11, diz o texto que Jesus estava caminhando perto de Betfagé, também perto de Jerusalém. Ele saía de Jerusalém, ele ia até Betfagé e voltava. Em Marcos 11, verso 12, olha o poder da palavra. No dia seguinte, quando Jesus, saindo de Betânia, teve fome, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver que se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de ter figos. Não era tempo de ter figos. Olha só, queridos, que coisa interessante. E a Bíblia diz aqui algo que Jesus, olha o verso seguinte, verso 14. Então Jesus disse, saiu da boca de Jesus: ninguém mais coma do seu fruto, você vai secar a figueira. Os discípulos ouviram isso, e eles saíram dali. Olha só, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os cambistas que compravam e vendiam ali. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. Olha o verso seguinte: e os ensinava dizendo, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? E falou isso para as pessoas: aqui não pode ser covil de ladrões. Aí os chefes dos sacerdotes falaram com ele, tinha uma multidão, né? E todo mundo ficou maravilhado com o ensino. Ele entra no templo e começa a ensinar com a palavra. Antes ele tinha falado aquilo para a figueira. Olha o verso seguinte: ao cair da tarde, eles saíram da cidade, Jesus e os discípulos. De manhã passaram, viram a figueira seca desde as raízes. Sabe, querido, Jesus tinha liberado uma palavra: nunca mais ninguém vai comer fruto de você, figueira. No outro dia, olha só, Pedro, ele lembrou da palavra que saiu da boca de Jesus. Ele disse: mestre, vê, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou, Jesus. Poder da palavra. Poder da palavra.
É muito sério o que eu estou pregando nesses dias aqui nessa igreja. O diabo não sabe o que está na minha mente, mas ele sabe o que eu falo. Ele não sabe o que eu estou pensando agora. Eu estou pensando um monte de coisa. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo pessoas que não estão aqui. Eu estou pensando nessas pessoas, sabia? Pregando ao mesmo tempo, pensando onde elas estão, o que aconteceu. Ele não sabe disso, ele só ficou sabendo porque eu falei. Mas quando eu libero uma palavra, ele pega, ele só está esperando eu liberar essa palavra. É isso, é isso. E no versículo 23 desse mesmo texto, Jesus diz: Pedro, discípulos, se alguém, ele falou, eu asseguro, se alguém disser ao monte, falar para o monte, levanta-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Poder da palavra. Jesus está dizendo: discípulos, se vocês falarem para a montanha, quantos aqui tem muitas dificuldades na vida, irmão? Uma montanha de problemas para resolver. Quem tem aqui, irmão? Jesus falou: discípulos, se vocês disserem, problemas, montanha de problemas, saia. Usar o poder da palavra, crendo no coração. Por que tem que crer aqui dentro, irmão? Porque é aqui que nasce o que a boca fala, porque a boca fala o que o coração está cheio. Tem que ser nutrido aqui dentro primeiro. Se seu coração não tem essas palavras de Deus arraigadas, profundas, da sua boca não sai palavra de vida. É muito sério. Jó tinha 10 filhos, só que Jó tinha um medo. Jó tinha um medo. Jó era temente, fiel, e não tinha ninguém como ele na face da terra. Mas todos nós temos uma área da nossa vida que precisa de ajuste, pelo menos uma. Lembra daquele homem que era leproso, que foi falar com o profeta Eliseu, Naamã? Homem poderoso na guerra, o Senhor era com ele, porém ele era o quê? Leproso. Jó, temente a Deus, se desviava do mal. Na terra não tinha uma pessoa igual Jó. Ninguém se comparava a Jó. E Jó no capítulo 3, verso 2, olha o que a Bíblia diz. Falando Jó: pereça o dia, amaldiçoa, numa versão diz, amaldiçoa o dia do meu nascimento, e a noite em que disseram, nasceu um menino. Jó falou, seja amaldiçoado o dia que eu nasci, porque ele estava passando por males, perdendo coisas. E nesse mesmo texto, no verso 25, olha o que a Bíblia diz, verso 25: o que eu temia veio sobre mim, e que eu receava me aconteceu. Jó tinha um medo de perder os filhos, porque quando os filhos saíam para as festas, o que Jó fazia? Jó pegava, levantava um altar e ficava em oração e sacrificando e falando: proteja os meus filhos, eu não quero perdê-los. O Senhor pode tirar tudo da minha vida, mas não tire os meus filhos, eu tenho medo de perdê-los. Porque a Bíblia fala, Jó falava, se porventura os meus filhos pecarem, eu já estou sacrificando pelo pecado dos meus filhos. Olha o que diz: aquilo que eu temia, aquilo que era o motivo da oração que saía da minha boca, aconteceu comigo. Eu conheço pessoas que falam mal daquilo que Deus deu para elas.
Eu não queria nascer nessa família. Deus te deu essa família. Eu não queria. Quem sabe a tua mãe falou: você não casa com esse homem que você vai passar fome. E você não quebrou essa maldição. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. É muito sério, gente. Palavras são sementes, geram vidas, geram vidas. Semana passada eu falei aqui sobre o poder da palavra que sai da boca de Deus para criar todas as coisas. Um texto conhecido, tanto meu quanto teu, muito conhecido, quando Pedro nega Jesus. Jesus tinha sido preso no Getsemane, levado. Pedro de longe acompanhando, não tinha coragem de se aproximar, mas de longe acompanhando o mestre. Jesus sendo carregado de quinta para sexta-feira, apanhando Jesus preso. E de repente Pedro ali escondido, meio que camuflado, porque tem muito cristão camuflado, irmão, que não tem coragem de se aproximar e assumir que é de Deus. Uma mulher chegou para Pedro: ué, você parece com ele, eu vi você com ele. Ele fala: não, olha o poder da palavra, não, eu não conheço esse tal de Jesus. E era discípulo de Jesus. Segunda vez Pedro estava ali, o outro falou: ué, mas você tem um sotaque, você é galileu, você é dele. Pedro falou: não, eu não sou dele. Terceira vez, Pedro ali, escondendo, distante. A pessoa falou: você é, eu vi você com ele. Não, eu não conheço. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes. Jesus monta uma outra cena, outro pano de fundo. Chama Pedro para uma pescaria. Faz um outro milagre. A primeira pescaria foi a pesca maravilhosa. A segunda pescaria que Deus monta para Pedro é a pesca milagrosa, onde pescou 153 grandes peixes. Quando Pedro viu que era Jesus, saiu nadando, desesperado, chega lá, vê o assado que Jesus está fazendo. Jesus chama eles, comem. Jesus monta um cenário de novo, e com a boca, ele pergunta para Pedro: tu me amas? Primeira vez, Pedro falou: Jesus, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Pedro falou: Jesus, eu te amo. Pedro, para revogar, para tirar, para cancelar as 3 vezes que você falou, eu quero perguntar pela terceira vez, para quebrar a maldição que você lançou, quando você disse que não me conhecia. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro não aguentou, falou: Jesus, o Senhor sabe tudo. Se Pedro tivesse negado 50 vezes Jesus ia perguntar 50 vezes: tu me amas? Para revogar, para tirar a maldição que saiu da boca de Pedro. Do que você fala mal? Fala mal do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Você nasceu segundo a vontade de Deus para abençoar. Fala mal da igreja onde você congrega, aqui você se alimenta. Olha o pasto verde que Deus colocou aqui para você comer hoje, e depois você sai falando do pastor, da igreja. Essa igreja, esse pastor, há poder na tua palavra, meu irmão. Há poder na tua palavra.
Tiago, no capítulo 3, fala que a língua se vangloria. A gente só fala bem da gente, às vezes. Esse membro pequeno que está aqui na boca da gente, que só se vangloria. Só se vangloria. É muito sério. Não fale mal daquilo que Deus colocou na sua mão, porque Deus vai te provar no pouco antes de colocar sobre o muito. Abençoe a sua casa. Quantas vezes, no momento de amargura, momento de raiva, saiu da sua boca, da minha boca, palavras de morte? Quantas vezes? Quando a gente mal passa, a gente tenta, já saiu a palavra de morte, já atingiu o coração de alguém, o diabo já pegou aquela palavra, e é o que ele esperava naquele momento, ele sai saltitando essa palavra que eu queria para o casamento dela. Ela não confia no marido, e ela fica falando que quando ele sai, ele vai atrás de outra mulher, embora ele não foi, mas a palavra vai ter poder. Você chega numa fila do banco, vai numa fila da lotérica, olha como que as pessoas só falam coisas más, malignas. É só você falar: o Brasil está difícil, o outro está uma desgraça essa nação, esse país não tem jeito mesmo. Aí o outro: é verdade, tem que matar todo mundo. Jesus usou uma vez um exemplo: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Pessoa vai num salão, as mulheres fazer o cabelo, a unha, se tiver bastante gente ali, é uma falação da vida dos outros, irmão. É uma terapia. Viu? Tem irmãos falando: é verdade, fala Deus. Aí uma fala: acho que eu estou com um caroço no seio. A outra já fala: ih, minha prima perdeu os dois seios, a perna, e fica arrastando assim. Só desgraça, irmão. Você fala que está com a dor aqui, eu falo: não, isso aí é a terceiro, não sei do que, da direita do disco, da que veio ali, que arrancou, que você vai ter que operar. Porque a minha mãe operou, ela não conseguia, ela andava assim. Ninguém tem palavra de vitória. É muito sério. Amaldiçoamos a nossa finança. Pegamos, Deus nos deu, irmão, condição de trabalhar. Fala para o teu irmão: Deus te deu uma condição de você trabalhar. Aí você recebe o teu salário, vem na tua mão. O que você tem que fazer? Tirar o teu dízimo. Diga amém, querido. E falar com o restante: obrigado, Jesus, porque o Senhor vai me dar a condição de eu chegar até o dia 30 com esse salário, porque eu vou ser fiel no pouco, e o Senhor vai me colocar sobre o muito. Aí tem gente que pega o salário, essa desgraça, essa miséria: o que eu vou fazer com esse salário? Olha as dívidas, eu não dou conta. Isso já aconteceu comigo, irmão, falar isso, e realmente chegava no final do mês, não dava conta. Maldiçoando o que Deus colocou na sua mão. Deus te deu uma casa, nem que seja de aluguel, agradeça a Deus. Jó: aquilo que eu temia me aconteceu. É muito sério, gente. É muito sério. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Para a gente ir para a parte final. Deus está falando com muitas pessoas aqui. Muitas pessoas. Deus está falando: você liberou a palavra.
você falou, você disse, e teve poder na sua vida, porque palavras são sementes. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Quando eu falo, há um peso maior. Verso seguinte, vai passando para mim. Todos tropeçamos de muitas maneiras. A gente tropeça, irmão, de várias maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Não adianta. Eu posso ser um cristão, vir à igreja, adorar o nome do Senhor no templo, junto com a igreja do Senhor, mas se eu não guardo a minha boca, eu não sou perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o corpo. Olha o versículo 3. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o cavalo, irmão. O cavalo, você puxa a rédea para cá, ele vira para a direita. Você puxa da esquerda, ele vira para a esquerda. Um cavalo que tem muito mais força do que um ser humano. Quando puxa aqui, machuca a boca do cavalo, ele é dominado, ele é levado. Puxa as duas rédeas, ele para. Uns chegam a empinar, ficar só com as patas de trás. Ele fala também, olha os navios imensos, enormes, grandes. Os ventos ali, naquela época não tinha motor, não era navio, com motor, não tinha, era só as velas. E aí ele fala, é dirigido por um leme pequeno. E o comandante do navio, apenas, conduzindo ali, leva para onde ele quiser o navio. E o Tiago diz ainda isso, semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, que só se vangloria, irmão, só se vangloria de grandes coisas, só se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande o bosque que incendeia uma simples fagulha, um incêndio, irmão, incontrolável. Esses dias eu estava vendo lá a seca na Califórnia, e uma grande reserva ambiental, ali muito seca, era impossível controlar aquele incêndio. Na Austrália também aconteceu um incêndio que estava entrando nas cidades e queimando casas, mas já começou com uma fagulha. Quem sabe alguém jogou uma bituca de cigarro e começou algo incontrolável. Verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Coloca entre os membros do nosso corpo, colocada, ela está aqui, ela faz parte, e contamina a pessoa por inteiro. A gente fica contaminado, irmão. A gente fica totalmente contaminado. Incendeia todo o curso da sua vida. O destino, a vida que você foi colocada para viver de forma poderosa em Deus, a sua língua, ela pode contaminar e incendiar esse curso, porque ela é incendiada pelo inferno, diz o texto. No versículo 7, Tiago fala, toda espécie de animais, aves, répteis do mar, doma-se e tem sido domado pelo homem. É verdade, todos os animais são domados pelo homem, domesticados. Esses dias eu vi um rapaz, um leão, aí ele entra onde está aquele leão, e ele cuida daquele leão desde pequenininho. Ele entrou, o leão veio, abraçou ele, coisa mais linda o vídeo, e o leão ficava em pé para abraçar ele, ficava por cima daquele rapaz. Um leão, irmão, uma patada do leão, um dente do leão na cabeça daquele homem, arrancava a cabeça daquele homem.
A gente vê na televisão aqueles parques aquáticos, até a baleia orca, que é totalmente terrível, é domesticada. O homem consegue dominar. Mas olha o texto, o 8. A língua, porém, ninguém. Não é só o pastor que está pregando para você hoje. Ninguém. Todos nós. Só que aí a Bíblia vem nos advertindo, não pode. É todos, ninguém. É um mal incontrolável, cheio de veneno. E esse veneno é para a morte. Para a morte. Nas igrejas fala que os adolescentes são aborrecentes. Não falou já? Não falam nem? A mãe fala para o menino: ô danado! Você tem que pegar e ver o que significa a palavra danado. Tem mais coisa que sai. Esse menino é o quê? Infeliz. O que mais? Burro. Imprestável. O que mais que fala? Vai falando que fala lá na tua casa. Vai falando. O capeta. Um peste. E vai saindo veneno mortífero. Verso 9. Com a língua a gente vem para um culto. Olhe para mim. A gente canta. A gente louva. Bendiz ao Senhor, o nosso Pai. E quando vai para casa, vai brigando com a mulher, amaldiçoando a mulher, que é a semelhança de Deus. Vai brigando com o pai, vai brigando com o filho e até com o Espírito Santo. Amaldiçoamos o homem que é a semelhança de Deus. Olha o versículo seguinte: da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, olha que Tiago está falando, não pode ser assim. Não pode. Não pode ser assim. Quem está entendendo, diga amém. Até para ser cheio do Espírito Santo, para terminar, capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 18. Para a gente ir para casa. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, aonde há contenda, mas deixe-se encher pelo Espírito. De que jeito, pastor, que eu vou ser cheio do Espírito? Falando entre si com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Como é que eu me encho do Espírito? Volta o verso seguinte. Antes, o 18. Vocês querem ser cheios do Espírito? Verso 19. Falando entre vocês, entre si, na casa, no trabalho, na igreja, aquela rodinha de irmãos, que acaba o culto, acaba a reunião, acabou, ali é para ter hinos, palavras de bendição, de vitória, de conquista, de milagres, de vitória na sua vida, na vida do irmão. Hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A pessoa é cheia do Espírito Santo. Provérbios 23, 7. A Bíblia diz:
pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: come e beba, mas não fala com sinceridade. Olha só, querido, olha que coisa poderosa de Deus. Para nós terminarmos, coloca para mim Deuteronômio capítulo 30, do verso 1 em diante. Pode ficar de pé. Fique em pé, por gentileza. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, olha que Deus está falando, gente. Quando essas bênçãos e as maldições vierem, elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersarem entre as nações. Verso 2: e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que lhes ordeno hoje, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e reunirá novamente todas as nações por onde os tiverem espalhados. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes ordeno hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoe o que as suas mãos fizerem. Diga amém. Os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais, as colheitas da sua terra, o Senhor se alegrará novamente e vocês os tornará prósperos. Diga glória a Deus, como se alegrou em seus antepassados. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Diga amém. Não está lá em cima no céu, de modo que você tenha que me perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: atravessar o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está na onde, gente? E em seu coração. Mas aonde está o segredo da minha vitória, pastor? Está no céu. Está lá no outro lado do Oceano Atlântico, lá do outro lado do Oceano Pacífico. Eu não consigo buscar. Deus fala: não está longe, nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na boca de vocês, está no coração de vocês, está na boca, está no coração. Levanta a tua mão direita. Lembra de Pedro? Pedro negou 3 vezes, teve que falar 3 vezes. A palavra está na boca, não está longe.